Fala, meus amigos vestibulantes, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cris Responde, o programa semanal em que a Cris responde as principais dúvidas dos vestibulantes de medicina e com isso ajuda eles a estar mais preparados emocionalmente para o vestibular. Eu sou o Igor Pova. Sou Cristina Durante. E o programa de hoje a gente vai falar sobre dois estereótipos, do vestibulando inteligente e o vestibulando esforçado. Cheio de perguntas quentes para hoje, né? É um assunto bem interessante, porque o vestibulando ele sempre se coloca, né? Ou no lugar de um ou no lugar de outro, mas na maioria das vezes ele sempre se coloca abaixo de qualquer um desses lugares. Exatamente, e aí a gente vai conversar sobre tudo que está envolvendo esses dois tipos de vestibulandos e as questões emocionais, né, relacionadas à visão do vestibulando que ele tem de si mesmo e quando ele tem em comparação com os outros. Então, para começar o tema de hoje, Cris, eu queria que você descrevesse quem que é o estereótipo do vestibulando inteligente? Quais são as características do vestibulando considerado, né, como vestibulando inteligente nos cursinhos? Eu não chamo de questão de inteligência, porque inteligência todos nós viemos com inteligência, né? Só que tem algumas pessoas que têm uma habilidade maior e têm uma facilidade maior de algumas coisas e tem pessoas que têm um pouquinho mais dificuldade, se a gente vê no contexto geral, para essas mesmas coisas. E aí essas pessoas que têm um pouquinho mais de habilidade, elas acabam criando, tendo o rótulo de mais inteligentes porque as pessoas olham para ela e quando olham para ela acabam se comparando com ela. E aí acabam se diminuindo em relação a ela, então colocam ela como uma pessoa mais inteligente. E na verdade, às vezes não é questão de inteligência, é questão de um pouco mais de habilidade que essa pessoa teve. E quanto mais habilidade a gente tem para fazer alguma coisa, mais a gente vai ficando bom naquilo que está fazendo, né? E com isso ganha o rótulo de inteligente. Exatamente. Tá, e por outro lado, quem que é o vestibulando que é tido como esforçado? Quais as características desse tipo de pessoa? O vestibulando esforçado, porque assim, se a gente pensar na questão no vestibular, quando o pessoal passa no vestibular, só 2, no máximo 3% dos aprovados são esses vestibulandos que têm uma habilidade maior de fazer as questões, de estudar. Agora, os outros 97% são vestibulandos que realmente são esforçados. E quais são esses? Esses vestibulandos são aqueles que criam uma rotina para estudar, mesmo que não saiba o conteúdo, vai atrás para aprender o conteúdo, ele não se conforma com pouco, ele está sempre buscando mais, aprender mais, perguntar para o professor, fazer mais redação. Cria uma disciplina muito forte para que consiga dar conta de todo o conteúdo. Tem o pensamento de que quanto mais ele estuda, mais ele aprende e com isso mais preparado para o vestibular ele está. É aquele vestibulando que ele não fica se apegando às dificuldades que acontecem aí no meio do caminho. Uhum. Não, ele sabe que o caminho é desafiador, sim, que vai existir as suas dificuldades, mas ele vai saber lidar com essa dificuldade e continuar andando. Esse é o vestibulando esforçado. Existe também, não sei se é uma distinção válida, né? Mas tem o vestibulando que é esforçado, mas que ele busca novos caminhos, e tem o que é esforçado, mas não persiste, insiste em estudar daquele mesmo jeito. Um exemplo, né? Para dar mais clareza do que eu estou falando. Primeiro ano de cursinho, a pessoa decidiu fazer resumo de todas as matérias. Segundo ano de cursinho, ela ainda está apegada aos resumos. Terceiro ano de cursinho, ela ainda acha que fazer resumo. Isso aí, ela é esforçada, porque está sempre fazendo aquilo que precisa fazer, mas não busca novas alternativas, um jeito diferente de fazer. Isso seria uma outra categoria? É muito boa a sua pergunta, porque existem os esforçados mais engessados, existem os esforçados estratégicos. Os esforçados engessados são aqueles que sempre olham para frente, vamos dizer assim. Eles sempre buscam a mesma forma de estudar, que é ir para o cursinho, chegar em casa, fazer o resumo, fazer os exercícios
e aí vai lá, faz o simulado e aí continua sempre nesse mesmo ritmo, sem olhar um pouquinho para frente e avaliar dentro daquilo que eu estou estudando, o quanto eu realmente estou absorvendo o teu conteúdo, o quanto eu estou aprendendo desse conteúdo, né? Ele faz, mas ele sempre faz do mesmo jeito. E a probabilidade desse mesmo, com muito esforço, não passar é muito grande. Porque por ele achar que ele está se esforçando, ele acaba gerando uma ansiedade na hora de fazer a prova, porque ele estudou na visão dele, ele se preparou. A visão merece passar pelo sofrimento que ele viveu. Exatamente, então por isso ele merece a vaga, só que a gente não pode olhar só dessa forma, a gente tem que olhar o vestibular de uma forma mais estratégica. Você tem que olhar com um olhar de respeito pela prova, mas não com medo da prova. Então, quando eu busco estratégias de como eu tenho que estudar da maneira correta, eu vou avaliando ao longo do caminho como é que eu estou indo, quanto eu estou acertando, se a forma que eu estou estudando matemática está me suprindo as minhas necessidades, se eu tenho que mudar a forma que eu estou estudando. Eu começo a avaliar o meu emocional, como é que ele está, se eu estou ansioso, se eu estou inseguro, se eu estou com medo, se o meu nível de estresse está muito grande. Eu sei que eu preciso fazer uma atividade física, porque é importante para quem faz o vestibular, e N possibilidades e outras coisas que são extremamente necessárias e que às vezes um vestibulando que é só esforçado, da forma normal, engessada não consegue ver. Certo. Agora a próxima pergunta que eu coloquei aqui, Cris, é por que existe uma certa nobreza em ser considerada uma pessoa inteligente, tipo assim, a pessoa que é vista com bons olhos, nossa, fulano é inteligente demais, ele vai passar. E existe um certo preconceito, vamos dizer, com quem é esforçado, até motivo assim de zoação, você não é inteligente nada não, você é só esforçado, como se fosse pouco, né, de quem é esforçado. Por que você acha que existe essa distinção? Se a gente olhar na questão da cultura dos próprios cursinhos, existem o que os meus vestibulantes chamam de os queridinhos do cursinho. E que são aqueles que são os melhores, que conseguem ter as melhores notas nos simulados, que são melhores nas exatas, e que os professores estão sempre muito prontos para eles, né? E aí os que são esforçados, que estão ali todos os dias, que fazem as questões, que querem tirar suas dúvidas, acabam se sentindo menosprezados nesse sentido, né? Então vem essa cultura, e muitas vezes os que se dizem inteligentes, eles não buscam por esse rótulo, eles simplesmente aprenderam como eles aprendem, e eles só estão reproduzindo isso. Mas e aí acaba tendo essa certa separação de quem é esforçado e de quem é inteligente. Entendi. Independente de ser um vestibulando esforçado ou inteligente, qual que você acha que é a característica indispensável para qualquer um vestibulando ter para poder conseguir aprovação em medicina? A primeira coisa que ele precisa ter realmente é o desejo de se tornar médico. Isso é imprescindível, independente de ser esforçado, de ser inteligente, eu tenho que me ver além daquilo que eu estou fazendo agora. Eu tenho que olhar no horizonte, viver lá na frente, sendo médico, já trabalhando com os meus doentes, trabalhando a cura de muitas doenças, porque isso é o que vai vislumbrar o seu caminho, é o que vai guiar o seu caminho até a sua aprovação. Independente se você está se esforçando, independente se você tem habilidade maior, mas você tem que ter um porquê que você está fazendo, né? Se você não tem um porquê claro, você acaba se perdendo no meio do caminho, né? E acaba ficando meio que sem sentido o que você está fazendo. Não tem força para encarar os desafios, os obstáculos, né? Beleza, a comparação é muito comum entre os vestibulantes, entre quem está no cursinho, fulano é melhor que eu, fulano é pior que eu. Inclusive, essa prática ela é incentivada em alguns cursinhos, né? Quando eles fazem simulados, eles divulgam lá, fulano foi o primeiro colocado, segundo colocado das notas mais altas nos simulados. Você acha que esse tipo de comparação é alguma coisa válida, positiva, ou você acha que não agrega valor? Se a gente pensar na nossa história como um todo, sempre vão haver comparações.
né? Em casa, às vezes, tem a comparação de um filho com outro. Na empresa, tem a comparação de um profissional do outro, de um funcionário com o outro. Entre os amigos existe a comparação, porque isso é do ser humano. Para mim o problema não é a comparação e as referências que são feitas por os que vão bem. Porque eu já vi muito vestibulando que era extremamente inteligente, ia bem no simulado, sabia tudo, mas ele já estava passado se só isso fosse o suficiente. Mas chegou lá na hora da prova e não passou. Por quê? Porque não tinha um emocional estritamente preparado para fazer a prova. Já tem outros vestibulandos que são esforçados, que não são tão vistos, não passam aos olhos dos cursinhos e chegam lá, se prepararam emocionalmente, às vezes não sabem, não ganham tantos pontos na prova, mas somando tanto o conteúdo, quanto a redação, quanto o emocional, consegue passar. Então, assim, essa é a questão da diferença, né? O olhar acaba diminuindo em vez de somando as pessoas como um todo. Entendi. E aí, então, a comparação é negativa, e como evitar esse tipo de comparação? Ou como se proteger para que isso não afete o seu emocional, quando você é comparado com outro de maneira negativa? Eu acho que, por mais que seja um desafio, você não deve se preocupar com a comparação. Quanto mais você se conhece, quanto mais você aprende como você é, quanto mais a gente entende o nosso eu, né? Quando a gente trabalha o nosso emocional, você não fica preocupado com as comparações, porque você está tão preocupado em estudar, em dar o seu melhor, em estar em busca daquilo que você tanto deseja, estar em busca do seu sonho, que você não consegue prestar atenção nesse tipo de coisa. Porque tem coisas muito maiores, muito mais importantes que você tem que se preocupar. Quando a gente está com baixa autoestima, com insegurança de quem somos, aí sim a gente acaba dando espaço para as comparações. E normalmente nessas comparações eu perco. Eu não penso, se ele conseguiu, se ele é bom, por que eu não posso ser? Porque quais são os caminhos que ele percorreu? Como é que ele estudou exatas? Como é que ele estudou humanas? Como é que ele foi atrás da redação? É um olhar diferente para o mesmo fato. Exatamente. Então, se ele conseguiu, eu também consigo. É só eu mudar a minha estratégia. Mas, principalmente, a gente lembrar da nossa questão da nossa autoestima. E lembrar que nós somos únicos. E que na universidade você precisa só de uma vaga. Você não precisa de todas as vagas. As outras podem ficar para quem quiser. Você só precisa de uma. Então você tem sempre em busca dessa uma, com qualidade, com concentração, com estratégia. Perfeito, Cris. O que você acha da frase? A única comparação válida é a comparação de você consigo mesmo. Você acha que é por aí, ou você acha que nem essa comparação é legal de se fazer? Aí a gente tem 2 pontos a pensar. Claro que você precisa se comparar com você mesmo, porque quanto mais você se conhecer, mais você vai superar as suas dificuldades. Quando você tiver de frente a alguma dificuldade, você vai saber como é que você lida com ela. Agora, o que a gente tem que pensar também, quando a gente se compara com a gente, é a gente não ficar se questionando demais, se exigindo demais. E aí nunca tá bom pra você mesmo aquilo que você faz. Você acha que você deveria sempre estar fazendo mais. E esse mais nunca chega ao fim. E aí você nunca consegue suprir todas as necessidades ou aquele nível tão alto que você mesmo colocou pra você. E aí você acaba se frustrando com esse excesso de cobrança, né? Aí vem as outras questões, aí vem a ansiedade, daí vem o medo, e aí a gente começa a trabalhar a questão do emocional, começa a ficar muito mais forte, né? Certo, legal. Próxima pergunta então, Cris. Você até começou a falar sobre isso, né? Que você tem histórias de vestibulantes que eram tidos como inteligentes e mesmo assim chegaram na prova. Mas eu queria que você contasse mais, né, de um exemplo de vestibulando que era considerado ou muito inteligente ou muito esforçado,
mas que acabou se pressionando demais e chegou lá na hora da prova, não conseguiu fazer, por se cobrar demais. Ou no sentido de, eu sou muito inteligente, então eu tenho que passar. Ou no sentido, eu fui o que mais me esforcei, então eu tenho que passar. Na verdade eu tenho várias histórias, mas assim, eu atendi os alunos que se dizem inteligentes, eles não vêm de primeira em busca de um tratamento psicológico, né, de trabalhar o seu emocional. Como ele vai muito bem no cursinho, como ele vai muito bem nos simulados, então ele acredita que ele já tem evidência que ele está bem. Ou às vezes ele acha que ele se compara com o outro, como ele está melhor, ele vai passar. E aí com isso, ele chega lá na hora da prova e aí ele começa a aumentar o seu grau de exigência. E aí, em vez de ler a questão correta, pegar os detalhes, conseguir interpretar as pegadinhas, ele acaba se perdendo e aí não passa. Tá aqui pensando, nossa, essa aqui eu tenho que conseguir fazer. Exatamente. Então, e aí o tempo vai passando e ele fica nisso. Então esse perfil vem pra mim depois que ele não passou, depois da sua reprovação, porque a pergunta é sempre eu sou tão inteligente, eu tenho tanta capacidade, por que eu cheguei lá e não consegui? Por quê? Porque você só trabalhou a questão do seu conteúdo, você não trabalhou o seu emocional. E com isso você não estava 100% preparado. Muitas vezes nem pensa na estratégia de prova também, né? Não. Só pensa em absorver conteúdo. E aí vem também a questão dos esforçados, que eles já vêm com uma preparação e eles têm mais clareza de que preciso de um acompanhamento para trabalhar seu emocional, para chegar lá e estar bem. Então, por isso que eu digo que às vezes vestibulando que não é aquele tido como mais inteligente, ele tem uma facilidade maior de passar do que aquele que vai com pressão do cursinho, porque ele tem que estar nos cartazes, ele tem que estar nas fotos, ele tem a pressão da família porque ele é tão inteligente, ele tem pressão dele mesmo por ele está sempre muito acima das pessoas, dos outros, então ele tem que passar para continuar reforçando esse comportamento dele. Perfeito. Aí, aproveitando o gancho que você começou já a falar do fortalecimento emocional, como que o fortalecimento emocional ajuda tanto o vestibulando inteligente quanto o vestibulando esforçado a ter sucesso? Você já falou que é essa questão de chegar lá na hora da prova, mas é só na hora da prova? Eu não trabalho com os vestibulandos que vêm para mim para eles passarem no vestibular. Isso nunca foi minha meta, né? O que eu trabalho, sempre que vem um vestibulando, qualquer pessoa que venha para que eu faça o trabalho, é transformar essa pessoa na sua melhor versão. Porque se a gente trabalha uma área só específica, nós não somos só uma área. Os vestibulandos, eles não são só vestibulandos. Antes de ser vestibulandos, eles são pessoas. E aí, como pessoas, eles têm crenças, eles vêm munidos de crenças, eles vêm munidos de medo, de insegurança, enquanto pessoa. De experiências passadas. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente começa a aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar e entender quem somos, qual é o nosso lugar no mundo, quais são os pensamentos que eu tenho distorcido de mim mesmo em relação às coisas que acontecem, quanto mais eu trabalho isso, mais eu vou criando segurança para fazer qualquer coisa. Para fazer um bom vestibular, para ter disciplina, para estudar as matérias que são desafiadoras, para ficar tanto tempo estudando. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou estar preparado para a vida. E a gente está diante de alguém que quer trabalhar com as pessoas, né, na área da saúde. Por exemplo, agora que está acontecendo tudo que está acontecendo. Os médicos vão precisar muito da questão da ajuda emocional, porque está diante de muita pressão. E esse vestibulando que hoje está estudando, amanhã ele vai ser um médico que vai estar sob pressão. Na linha de frente, né? Então, quanto mais ele se entender, quanto mais ele conhecer seus medos, as suas dificuldades e também encontrar a sua melhor versão, ele vai estar mais preparado para fazer qualquer coisa que ele precisar. Perfeito. Então, para encerrar, a última pergunta, e aí depois a gente interagir com o pessoal ali do Instagram, como unir o melhor dos dois mundos? Dá para ser esforçado e inteligente ao mesmo tempo? Só de você ser esforçado, você já é inteligente.
Exatamente. Né? Porque o fato de você não aceitar o pouco, né? Ou ficar naquele mundo de que muitos ficam, nossa, mas ele sabe muito mais do que eu, ele vai passar e eu não vou passar. Enquanto uns ficam pensando assim, você ter a autodisciplina e dizer, não, eu acredito em mim, eu sei que eu tenho meu potencial, eu sei que eu vou, se eu não tenho algumas habilidades, posso desenvolver essas habilidades. Eu posso, avaliando a estratégia, o que está dando certo, o que não está dando certo. Isso é um nível de inteligência. Perfeito. Muito mais forte, muito mais precisa. Porque uma vez o menino me contou de que ele sempre foi esforçado, sempre buscou muito a questão do ensino. E ele conseguiu passar na universidade. E o mais inteligente, que se dizia mais inteligente, achava que a universidade não era para ele, porque era muito cara e tal. Então tem gente que a gente sabe que tem habilidade para fazer determinadas coisas, só que é um talento desperdiçado. Por conta das crenças erradas. Exatamente, por conta das crenças. Então, assim, às vezes não tem incentivo em casa, de não, estuda mais um pouco, você vai conseguir. Ou porque às vezes passou numa universidade particular e aí a família não tem condições e não vê que se ele passou, ele pode se esforçar um pouquinho mais e passar na federal, vê como que o federal é algo muito distante. Então, assim, não adianta às vezes a gente ter o dom, a nascer com o dom e para aprender algumas coisas se você não utiliza isso a seu favor. Com certeza. Porque tem muita gente que a gente conhece que às vezes dá pena, né? Às vezes, como diz Viktor Frankl, né, o meu grande ídolo na psicologia, às vezes você não pode fazer nada, o que você pode fazer é sentar e lamentar com o seu paciente, né? Chorar abraçado. Agora, os esforçados são aqueles que continuam na universidade buscando o seu lugar ao sol, e quanto mais eu me esforço, quanto mais eu faço, mais facilidade eu começo a ter para fazer as coisas. Porque eu começo a me envolver para isso, né? Perfeito, excelente. Só para encerrar então, eu já falei que a última pergunta era para encerrar. A visão que eu tive, né, dessa conversa que a gente teve hoje é que o grande desafio para o vestibulando inteligente, ou tido como inteligente, é superar o rótulo, né, de que os outros dizem que ele é inteligente e aí não cair naquela de só contar com isso, né? Porque às vezes a pessoa entra numa zona de conforto. Eu sou inteligente, então eu não preciso me esforçar tanto, né? E por outro lado, o perigo do vestibulando esforçado é de ficar naquela rigidez, de só se esforçar fazendo a mesma coisa. Você compartilha dessa minha visão? Faz sentido ou nada a ver? Entendi tudo errado da nossa conversa? Não, faz sentido. A gente tem que sempre pensar na questão de quem tem habilidades maiores. Cuidado com o ego, né? Cuidado com o ego. Vamos aí trabalhar a questão da humildade. Então, se eu nasci com esse dom de saber ter mais habilidade em algumas questões, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, vamos utilizar isso a favor e ajudar as outras pessoas, que isso faz com que eu reforce ainda mais aquilo que eu estou aprendendo. Perfeito. E quem é esforçado, quem acha que não nasceu com essa habilidade, com essa habilidade, com certeza, alguma coisa na vida, você tem habilidade e você não sabe. Então, ou você não valoriza aquilo que você tem de habilidade, né? E isso é muito importante, a gente sempre se autovalorizar, a gente ver o nosso lado positivo. E ser esforçado significa que você está em constante crescimento. Mas o crescimento precisa ser um crescimento estratégico, não um crescimento rígido. Porque quem cresce, que é esforçado, que tem uma certa rigidez, acaba com o tempo desanimando em relação àquilo que está fazendo. E coloca o estudar como um peso. E ele não pode ser como um peso, ele tem que ser como algo leve, que vai te levar aonde você quer. E hoje você estuda para passar no vestibular para medicina, amanhã você vai ter uma carga também muito grande de estudo para se tornar médico. E depois para fazer residência, depois você vai ter
a questão da vida médica enquanto Que tem que estar profissional. sempre estudando. Então a coisa não é que ela não fica mais fácil, o grau de exigência só cresce. Então quanto mais você aprende a lidar com essa situação, mais rápido você acaba, menos desgaste emocional, físico, intelectual você tem ao longo da sua vida e sua carreira, né? Perfeito. Com isso a gente encerra o nosso Cris Responde hoje, episódio número 13. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Beijo da Cris. Falou, valeu! Tchau, pessoal.